uma semana. É passando frente. Era melhor botar já. Coisa assim. Primeiro ele pega tudo que a gente Tá. Aí depois eu vou botar. Tudo bom? Só para você ver. E ele que como você e com reserva. Escola, atividade, eu nunca sou utilizado mas eles querem dizer. Fica perto do centro sensível. Mas isso só para te mostrar. Ali de casa, Bom dia, a gente começa a coletiva em mais alguns minutos. Mais afastado.
Não, era só que... Você não consegue, isso aqui é fixo. Vou tentar ver. Geralmente a gente não consegue fazer isso, mas eu vou tentar. Vai ficar onde? A câmera está aqui? Tá aqui, isso. Aí já pega. Aí você tá. Você quer que Da sangue, né? Não, melhor você. podemos? Podemos. Não faz introdução? Acho que ali. Deixa que eu... Vai lá na frente. Bom dia, agora sim a gente começa a coletiva, desculpem o atraso. A gente vai fazer agora a coletiva de lançamento dos dados da 6ª coleção do Sistema de Estimativas de Emissões de Gás de Efeito Estufa do Observatório do Clima. Qual lado? Este lá, tá? A saída da luz, inclusive. Eu sou o Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação do Observatório, e vamos começar com o Tasso Azevedo, que é o coordenador técnico do SEG, fazendo a apresentação dos dados, e depois os pesquisadores responsáveis pelos setores do SEG vão falar rapidamente cada um sobre o seu setor. O Carlos Ito, o secretário executivo, vai contar um pouco o que isso tudo tem a ver com o contexto atual do Brasil, e depois a gente abre para as perguntas. Tasso. Tá bom. Então, bom dia a todos. A gente vai então, falar da nossa 6ª edição dos dados do Sistema Estimativo de Emissões de Gás de Efeito Estufa do Observatório do Clima. A gente vai, aqui nas apresentações, a gente vai botar eu aqui, depois o Marcelo, acho que o Marcelo e o Felipe também, né? Ou o Felipe. Depois a Anne, vai falar pelo setor de mudanças de uso do solo e florestas, para a parte de resíduos, a Iris, e por fim o Siniro falar sobre agropecuária. A gente já tem os nomes aí que precisava. Essa é uma iniciativa que é feita, é uma iniciativa do Observatório do Clima, participam diretamente nesse trabalho, nos cálculos, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, o Imaflora, o ICLEI, o Amazon e o IPAN, cada um cuidando de um grupo de atividades. São mais de 600 fontes de emissão que estão divididas nesses setores: agropecuária, resíduos, energia, processos industriais e mudança de uso da terra, e cada grupo desses cuida de fazer as estimativas para uma parcela dessas fontes de emissão. Esse projeto tem o apoio organizacional da Fundação Avina, a plataforma é feita pela EcoStage, e os nossos financiadores são a OC, X e a CRUA. O Observatório do Clima é uma rede de organizações, ela não é uma organização em si, mas é uma rede de organizações, tem hoje 36 membros, além de observadores. 44. E 44.
É, 44 contando com os observadores. Né? E a gente tem outros produtos na família dos produtos do SEG, que estão dentro das iniciativas do Observatório do Clima, só relacionados para referência, que é o monitor agropecuário, que dá informações mensais sobre as emissões no setor agropecuário, o monitor elétrico, que dá informações sobre as emissões no setor de geração de eletricidade. Aqui dá informações até diárias, né? E tem o MapBiomas, que faz mapas de coberturas da terra do Brasil, e que também são utilizados agora passaram a ser utilizados também no SEG. Além disso, existem duas iniciativas do SEG fora do Brasil, uma no Peru, outra na Índia, todas feitas por organizações locais que aplicam a mesma metodologia do SEG nesses outros dois países. Esse aqui é o histórico das coleções do SEG, a gente vem evoluindo, cada coleção a gente vai adicionando coisas novas, e no SEG, nós estamos entrando agora no SEG 6, que tem, além de atualizar os dados até 2017, ele... errado. A gente traz as emissões no nível nacional, alocadas por estado, e a gente fez um primeiro exercício para alocação dos municípios. No caso, usando o estado de São Paulo como exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, essas novidades da coleção 6, versão beta dos municípios, a gente incorporou dados do MapBiomas pela primeira vez nos dados de agropecuária e mudança de uso da terra. Então, por exemplo, a gente precisa ter a área de pastagens do Brasil. Então, a gente não tinha essa área de pastagem anualmente. Então, a gente, com os dados do MapBiomas, a gente produz esses mapas anuais e consegue, por exemplo, pegar a área de pastagem cada ano para usar no cálculo das emissões, por exemplo, de agropecuária. E a mesma coisa para desmatamento e outros temas. E outra coisa interessante foi, depois de 5 anos, né, de existência, a gente publicou, fez a publicação científica da metodologia na Nature esse ano. Então, o primeiro dado importante é quanto foi a emissão no ano de 2017, chegou a 2 gigatoneladas, né? 2.070 milhões de toneladas. Não mudou muito em relação ao perfil que a gente tem sempre. A maior fonte de emissões é a mudança de uso da terra. E além de agricultura e depois seguido por energia, né? Se a gente pegar o Brasil e comparar com o que a gente tem no mundo, o Brasil é o 7º maior emissor mundial, tem mantido essa posição já há alguns anos. No SEG, quando a gente fez o SEG 1, a Indonésia estava atrás do Brasil. A Indonésia tem tido muitas questões com fogo, né, e com conversão de áreas de solos turfosos e tal, que fez com que ela aumentasse, sendo que ela tem um consumo de combustíveis fósseis muito maior que o Brasil. Então, o Brasil hoje é o 7º maior emissor, quando você considera a União Europeia com todos os países juntos. Se considerar a União Europeia com os países separados, aí o Brasil é o 6º maior emissor. Então, participa de forma importante nas emissões. Interessante notar que o Brasil é aproximadamente 3,4% das emissões globais, mas a gente é 2,5% da população mundial. Então, a gente tem uma emissão per capita maior do que a média do planeta, né? Comparando com o ano anterior, nós tivemos uma redução de 2,3% nas emissões, no agregado, e não mudou muito pouco a distribuição das nossas emissões, aumentou um pouquinho a participação da indústria, porque caiu as emissões por mudança de uso da terra, onde está desmatamento, por exemplo. Foi um ano de fim de recessão, então é interessante que num ano de fim de recessão, em que a economia voltou a crescer, as emissões caíram, que é positivo. Lembrando que em 2016, as emissões tinham aumentado em relação a 2015, num ano que tinha tido recessão. Então, um pouco invertido do que normalmente acontece no mundo, né, nesse processo. A mensagem importante é que, se a gente olhar os últimos anos, aqui pegamos uma série de 2010 a 2017, as emissões brasileiras estão, na prática, estão estabilizadas, elas estão paradas no mesmo lugar. Tem uma parte boa dessa notícia, que é, bom, estar estabilizado no mundo em que as emissões estão crescendo é um bom sinal.
Mas, dado aquilo que era o nosso histórico recente, de redução de emissões importante que a gente teve, principalmente nos anos 2000, a gente, na verdade, está patinando, a gente não consegue sair do lugar, e faz bastante tempo que a gente está parado no mesmo lugar, de acordo com as variações que a gente tem no desmatamento e com esses saltos que a gente está tendo na economia, para cá e para lá. E aqui dá para ver cada setor, como se comportou nesse período. A gente vê que o que tem maior variação é a mudança de uso da terra. Tem uma variação aqui na indústria, que só lembrar que a escala aqui começa em 92 aqui, né? Então só para a gente poder enxergar onde estão as diferenças, né? Então a indústria tem uma variação que cai quando cai a economia, cresce quando a economia melhora. A agropecuária vem crescendo aos pouquinhos, e resíduos também, aumentando aos pouquinhos. A gente vai ver depois na explicação mais detalhada dos outros setores. As emissões, a gente calcula as emissões brutas e também as emissões líquidas. O que são as emissões líquidas? As emissões, todas as emissões, menos as remoções de gás de efeito estufa, causadas especialmente por regeneração de floresta, crescimento de floresta, ou áreas de floresta que estão protegidas e que têm uma certa quantidade de carbono que absorvem e que são contabilizadas pelo método do inventário. Então a gente apresenta aqui também as emissões líquidas. Então, quando você coloca as emissões líquidas, as emissões caem para 1,5 milhões de toneladas de carbono equivalente. Então, mais para referência, os dados todos que a gente apresenta na plataforma, a gente apresenta todos como emissão bruta e também apresenta todos como emissão líquida. Na plataforma você pode sempre observar. A partir daqui eu vou estar falando bastante de emissões brutas, a não ser que eu fale especificamente de emissões em algum lugar como emissões líquidas. Então, a gente olhando para o dado histórico dos últimos, desde 1990, que é quando a gente tem dados para todos os setores, a gente vê que se você pegar os setores que não são mudança de uso da terra, eles têm um comportamento de crescimento das emissões, basicamente, né, que seria essa figura aqui. Então, as emissões estão crescendo, 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 crescendo. Quando tem uma crise na economia, cai um pouco a emissão, aqui é 2008, 2009, e aqui é os últimos 2 anos, 2016, 2017, que a gente teve crise. Teve uma pequena recuperadinha, 2015, 2016, né? Então, o que faz variar bastante as nossas emissões, para o bem e para o mal, é o que a gente faz com mudança de uso da terra, especialmente isso é afetado pelo desmatamento e degradação da florestal, mas não só, tem outras transições também. Mas esse é o principal. Então, uma coisa interessante é que, curiosamente, né, em 2017 aqui, o volume de emissões de 2017 é praticamente o mesmo volume de emissões que a gente tinha lá em 1990. Então, de novo, né, dá para ler de 2 maneiras. Né? Uma maneira de ler é falar, bom, você está com as mesmas emissões de 1990, comparando com outros países em desenvolvimento, é um sucesso. Você está conseguindo manter as emissões baixas. Mas se você olhar para a evolução das nossas emissões, tirando mudança de uso da terra, elas são emissões crescentes e não decrescentes. Né? E as nossas emissões durante todo esse período têm sido emissões per capita superiores, aliás, bem superiores em algumas épocas, às emissões per capita do mundo. Quer dizer que a gente contribui para que o mundo tenha mais, quer dizer, a gente contribui para aumentar a média do mundo, né, em termos de emissões per capita. Aqui é uma visualização dos dados olhando para os diferentes setores da economia. Então, uma coisa interessante aqui é que se você pegar as emissões, isso aqui é a forma como a gente calcula as emissões, né, a pecuária, a energia, a forma como a gente calcula pelas regras do IPCC e pelas regras do Inventário Nacional de Emissões feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Depois a gente reagrupa elas por atividade econômica. E o que a gente vê aqui é que, se eu pegar o setor do agronegócio, ele respondeu por 71% das emissões no ano de 2017. O segundo setor que mais contribui para as emissões é o setor de transporte, seguido da indústria. Então, esses são os 3 setores que mais contribuem com as emissões. Depois tem aqui uma distinção para cada um dos temas. Esse material e esse tipo de gráfico tem para cada um dos anos da série disponíveis na plataforma para
para acessar e com todos os números e tal. Uma das coisas interessantes é observar que ao longo dos anos, a participação de cada um desses grandes setores econômicos veio mudando. Então, se a gente pegar lá nos anos 90, a participação da agropecuária, né, do agronegócio, nas emissões, chegou a quase 90%. Tem anos aqui que beirou os 90% das emissões do país. Mas ficou sempre acima dos 80%. Quando começou a redução do desmatamento na Amazônia, o desmatamento é principalmente associado à atividade agropecuária, ele começa a reduzir também a participação. Então, os 70% de hoje é muito, mas já é uma redução em relação ao quanto foi essa participação no passado. Aqui, olhando um pouco para os dados estaduais, a gente aloca as emissões nacionais nos estados, para poder enxergar as emissões em cada um desses estados ao longo dessa série histórica. E o que a gente vê é que os estados que mais emitem no Brasil são o Pará, o Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Sendo que, no caso do Pará e Mato Grosso, a principal razão está ligado à questão de desmatamento, mudança de uso do solo, sendo que já em São Paulo e Minas Gerais está associado bastante à agricultura e, no caso de São Paulo, principalmente à energia, né? Está relacionado com energia. Energia, no caso de São Paulo, muito ligada a transportes. Então, é o ponto principal. Aqui é o mesmo gráfico, a mesma sequência dos estados, só que agora tirando os dados de mudança de uso da terra, que é esses que variam muito, para a gente poder entender onde estão, das emissões que estão crescendo no Brasil como um todo, onde elas estão mais localizadas. E aí, a gente vê que quando você tira a mudança de uso da terra, os principais emissores passam a ser São Paulo, Minas Gerais, e aí aparece o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro com destaque também, principalmente na área de energia, no caso do Rio de Janeiro, que tem a ver com petróleo, com as refinarias e tal, que tem bastante emissão também. Esse aqui é um olhar também interessante, que a gente calculou as emissões per capita para cada um dos estados também, e tem uma coisa estranha aqui, mas é assim, essa linha vermelha aqui representa a emissão per capita do mundo, que é ao em torno de 7 toneladas de carbono por hectare por habitante por ano. 7 toneladas de carbono por habitante por ano. É como se cada habitante do planeta tivesse 7 carros, porque um carro rodando 20 km por dia emite mais ou menos 1 tonelada. Então, é muito que a gente emite, né? Então, essa média do mundo é 7. Então, a gente vê que vários estados no Brasil estão muito acima dessa média, né? Chega aqui a 70, por exemplo, Mato Grosso chega a 70 toneladas de carbono por habitante por ano. Isso aqui é mais do que o Catar, por exemplo, que é o país que tem a maior emissão per capita do mundo. E tem estados que têm uma emissão per capita bem baixinha, que ficam aí em torno de 2 toneladas por habitante por ano, e que é o equivalente a pequenas ilhas e países com muito pouca emissão, né? E aqui é para as emissões líquidas. Eu lembro que eu sempre falo, quando for falar líquido, eu vou chamar a atenção aqui. Então, quando a gente olha para as emissões líquidas, ainda assim a gente tem estados com emissões bastante significativas, muito grandes, mas já aparecem alguns estados que têm, inclusive, emissões negativas líquidas, né? Ou seja, que a remoção que eles têm, especialmente na área de mudança de uso da terra e conservação de florestas, ela compensa as emissões que esses mesmos estados têm. Isso acontece no Amazonas, no Amapá e em Roraima. Aqui é uma observação sobre como estamos em relação à meta que a gente tem para 2020, que está prevista na Política Nacional de Mudanças Climáticas, e que também foi apresentada em Copenhague, né, na COP15, onde o Brasil se comprometeu a fazer uma redução do desmatamento em 80% na Amazônia, no Cerrado em 40%, e mais umas metas em relação à parte da agricultura e energia. Mas uma vez fora pela conta que tem no decreto, as emissões do Brasil não deveriam passar de 2,2 gigatoneladas em 2020. Então, o que a gente fez aqui foi projetar as emissões
pela tendência que a gente tem de 2010 a 2017. E aí a notícia é que, por a gente está atualizando isso todos os anos, né, e o que a gente está dizendo é que nós estamos no limite da meta. Pela projeção do que a gente tem de crescimento de emissões, a gente vai chegar lá chegaria em 2020, nesse ritmo atual, bem em cima da meta, de 2,2 gigatoneladas de emissão. Qualquer tendência de subida maior aqui, especialmente na parte do desmatamento, ela vai estourar essa meta, né? Lembrando que a meta de redução do desmatamento, essa a gente não está cumprindo mesmo, estamos longe dela. E boa parte dessa limitação aqui tem sido mais por questão econômica do que por ação afirmativa de redução de emissões. Então vamos passar para os setores, começando pelo energia e processos industriais, que é o Felipe que vai apresentar. Não dá para ver pela internet. Bom dia, pessoal. Sou o Felipe, trabalho no Instituto de Energia e Meio Ambiente. Vou falar um pouquinho sobre os dois setores que são energia e processos industriais, que nós somos responsáveis no CERN. Aqui, olhando primeiramente, temos um gráfico que mostra a distribuição das emissões dentro desses dois setores. É legal falar que o setor de energia agrega as emissões provenientes do consumo de combustíveis, como diesel e gasolina, e também do uso de eletricidade. Também temos as emissões fugitivas, que vêm da exploração de carvão mineral, petróleo e gás natural. E esse setor teve uma emissão de 431 megatoneladas, o que equivale a um aumento de 2% em relação ao ano de 2016. Já o setor de processos industriais agrega... Explica o que é megatonelada. Megatoneladas são 1.000 toneladas, né? 1.000 toneladas de gás de efeito de estufa. Milhões de toneladas de gás de efeito de estufa, desculpa. Isso. Aqui está tudo em megatoneladas, que são milhões de toneladas de gases de efeito de estufa. Processos industriais agregam as emissões provenientes das transformações de materiais na indústria, né, como produção de cimento e produção de metais. Esse setor emite um pouco menos, né, foi 99 megatoneladas, 1 milhão de toneladas de gás de efeito de estufa, o que equivaleu também a uma subida de 4% em relação ao ano anterior. Então a gente percebe que nesses dois setores houve um aumento das emissões, diferentemente do contexto nacional, por causa do reaquecimento, mesmo que pequeno, da economia. Olhando aqui para as fontes de emissão, a gente percebe que a principal fonte de emissão nesse setor são derivados de petróleo. 56% das emissões vêm do uso de derivados de petróleo. Já olhando para as atividades econômicas, destaque-se o transporte e a indústria, que juntas foram responsáveis por 70% das emissões desses dois setores, mas também são importantes as emissões da geração de energia elétrica e da produção de combustíveis. Olhando então aqui para a evolução histórica dessas quatro, que são as principais atividades emissoras dentro do setor de energia e processos industriais, transporte, indústria, geração de energia elétrica e produção de combustíveis, destaque-se o transporte como o grande emissor desses dois setores. E também destaque-se a curva acentuada de crescimento das emissões do transporte nos últimos 10 anos, que só foi interrompida em 2015 e 2016 devido à crise econômica, mas que voltou nesse último ano de 2017 a subir devido ao aquecimento da economia. Então, como esse é o setor que mais emite, é importante entender ele para poder entender como fazer políticas públicas para bater emissões nesse setor de transportes. Então, esse aqui é um gráfico que, novamente, mostra as emissões de transporte distribuídas por fontes, atividades de transporte. Nós vemos, novamente, o petróleo como principal emissor, 95% das emissões do transporte. Aí, grande destaque o diesel mineral e a gasolina automotiva. E também o interessante é perceber que o modo rodoviário é o principal emissor no subsetor de transportes, com 92% das emissões do subsetor de transportes. No modo rodoviário, destaque os caminhões, no transporte de carga, e os automóveis, no transporte de passageiros. Então, aqui, nesse subsetor, a gente percebe que a grande oportunidade de abatimento de emissões encontra-se na transferência modal, tanto do transporte de passageiros, transferir nas cidades do uso do automóvel para o uso de transporte coletivo, que é bastante menos intensivo em emissão de carbono em relação a passageiros transportados, e também pensar em atividade de transporte de cargas menos intensivas em carbono.
E aqui também, mais uma vez, olhando agora para o consumo de combustíveis dentro do subsetor de transportes. A gente percebe o transporte de cargas, um pequeno aumento do diesel mineral, mas um grande aumento aqui do biodiesel, que teve um aumento de 14% do consumo. Isso porque no ano de 2017, o teor de biodiesel, que deve ser obrigatoriamente misturado ao óleo diesel comercial, aumentou de 7% para 8%. Então, isso é uma política pública que deu certo em relação ao fomento de energias renováveis. Já a gasolina automotiva subiu, enquanto o etanol abaixou um pouquinho, isso devido à dinâmica de preço desses dois combustíveis. E aqui é interessante também perceber, aqui já falando das emissões em relação à energia elétrica, geração de energia elétrica, que foi o subsetor que, dentro de transporte e indústria, que mais teve um aumento percentual em relação às emissões. Isso porque, historicamente, sempre que há uma diminuição da geração de energia elétrica via hidrelétricas, há um consequente aumento da geração de energia elétrica via termoelétricas fósseis, para compensar essa diminuição da geração via hidrelétricas. Isso aconteceu em 2001 de forma mais contundente, que foi o chamado apagão, mas aconteceu de 2011 para 2015, que a gente vê aqui uma queda brusca, e não por acaso uma subida aqui, e aconteceu também em 2017, que teve uma pequena queda e uma subida aqui. A boa notícia é que as energias renováveis não hídricas, que são a usina eólica, térmica, biomassa e geração solar, vem crescendo consistentemente e já chegam a praticamente empatadas em geração de energia com as termoelétricas a combustíveis fósseis, o que faz com que as emissões sejam menores, né? Porque senão teria que acionar mais termoelétricas a combustíveis fósseis, e também faz com que a tarifa fique mais barata, porque as termoelétricas a combustíveis fósseis são muito caras, né? É isso. Não, emissão de espaço eu falo agora, Tássio? Não, eu falo. Tá bom. Então, o próximo, aqui o Tássio vai falar depois. O próximo é tratamento de resíduos, destaques, país. Aí vou começar a gaguejar. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Iris Coluna, eu sou a representante do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, e nós somos responsáveis pela quantificação das estimativas de emissões do setor de resíduos. Pronto. Então vamos lá, o setor de resíduos, o que ele inclui, né? Ele inclui emissões relacionadas à disposição final de resíduos sólidos, e aqui a gente fala principalmente sobre resíduos sólidos urbanos, que são resíduos domésticos, né, em aterros sanitários, controlados ou lixões, pela incineração de resíduos, que aqui no SEG a gente fala principalmente sobre resíduos de serviços de saúde e resíduos sólidos industriais, sobre o tratamento de efluentes domésticos e o tratamento de efluentes líquidos. Em relação à evolução das emissões, né, no setor, a gente pode observar que é um setor que tem um crescimento exponencial e uma certa estabilização em anos mais recentes. E em relação a 2016 e 2017, nós observamos um aumento de 1,5%. Aqui um pouquinho só a carinha da contribuição, da distribuição desses subsetores que eu apresentei. A gente tem que 52% das emissões elas são relacionadas à disposição final de resíduos sólidos em aterros, controlados, sanitários ou lixões, né? Então, ele é o subsetor que mais contribui, seguido por efluentes líquidos industriais, com 24%, mas é 23,5%. E depois de efluentes líquidos domésticos, que também aí é 24,4% de efluentes líquidos industriais, e efluentes líquidos domésticos é 23,5%. Então, é bem parecido, né? E, por fim, a gente tem uma taxa bem baixa de contribuição em relação à incineração, que é uma rota pouco adotada no Brasil. Aqui, então, só falando um pouquinho, destacando alguns pontos sobre a disposição final de resíduos sólidos urbanos, a gente tem que, com esse reaquecimento da economia que o Felipe mencionou, a gente notou um aumento nas taxas de geração e também na quantidade de resíduos coletados, principalmente em relação a um decréscimo que teve em 2016.
e também uma certa manutenção ou até mesmo uma pequena retração regional em relação às taxas de disposição final, que, no caso, a gente considera a disposição final em aterro sanitário ser a única considerada ambientalmente adequada. Aí aqui só um pouquinho sobre as emissões mesmo do setor. Então a gente tem que 1,6, que o setor ele foi responsável pela emissão de 1,6 megatoneladas, né, aquele milhão de toneladas de metano, e ele representa a maior contribuição no setor, como eu mencionei. E aqui a gente tem uma descrição da evolução das emissões para cada tipo de disposição final. Então é possível observar que para aterros sanitários a gente tem uma crescente, porque ele tem um fator de emissão maior e também porque é uma tendência em relação às políticas públicas no Brasil. Aí aqui para efluentes líquidos, nós quantificamos as emissões relacionadas à produção industrial de açúcar, álcool, celulose, leite cru, leite pasteurizado, cerveja e carnes. E só a produção de álcool, açúcar e celulose, eles representam cerca de 80% da contribuição do subsetor no Brasil. Então, ele é o mais significativo, né? Opa, pulei um. Ih, sumiu. Bom, tinha um gráfico aí também sobre a incineração, que também é uma rota pouco adotada no Brasil. Em relação a efluentes domésticos, a gente fala bastante que é um setor que tem forte influência populacional e de indicadores de acesso a serviço de saneamento. Então, no geral, o que a gente observa é que os estados mais populosos, eles são os estados que mais emitem também. E aqui a gente tem um gráfico que, nesse ano, nós fizemos uma análise com viés municipal. E aqui é um gráfico falando sobre os números de municípios no Brasil que apresentam coleta e tratamento de efluentes domésticos. E aqui dá para observar que até 75% dos municípios no Brasil, eles apresentam taxas de coleta e de tratamento menor de 25%. Então, na verdade, esse é o grande desafio do setor de resíduos, que é aumentar universalizar, né, o acesso aos serviços de saneamento, não só falando sobre efluentes líquidos domésticos, mas também falando sobre coleta de RSU, sobre disposição final de RSU ambientalmente adequada, e incorporar medidas e tecnologias de baixo carbono e de enfrentamento à mudança do clima. Mais ou menos essa é a cara do setor. Aí aqui sobre o município também, que vai ser depois. Né? Agora, agropecuária. Bom dia. Bom dia, meu nome é Siniro, eu trabalho no Imaflora, responsável desde a primeira versão do SEG, o SEG 1 há 6 anos atrás, pelo setor de agropecuária. Então, o setor de agropecuária, o que ele calcula aqui, né, o que está dentro do escopo, é basicamente as emissões relacionadas à criação de animais e as emissões relacionadas aos cultivos agrícolas, né, soja, cana, milho e assim por diante. Existe uma outra parte de um escopo de emissão que é relacionado à preparação e manejo dos solos agropecuários, que ainda não é inventariado pelo Brasil, mas passará a ser inventariado em breve, porque essas emissões e remoções por solos agrícolas fazem parte do compromisso brasileiro frente ao Acordo de Paris, né? E o SEG já está no seu 3º ano. E por que ele não é inventariado ainda pelo governo? Porque a gente ainda não gera dados sistematizados que permitem a gente fazer esse cálculo a nível nacional. E o SEG, através da ajuda significativa do MAP Biomas, tem conseguido criar uma metodologia e aperfeiçoar essa metodologia ao longo dos anos, o que traz uma solução bem interessante para começar a inventariar essas emissões, né? Então, as emissões do setor de agropecuária, elas atingiram 495 milhões de toneladas em 2017. Então, isso representa um aumento aí de cerca de 160% desde 1970, então há quase 50 anos, né, ao longo de 47 anos aumentou 160%. E a gente percebeu que uma redução de quase 1% do ano passado de 2016 para 2017, né, então do ano retrasado para o ano passado, né, e a gente percebe aqui também que essas emissões elas são bem concentradas na criação dos animais, né, que são subsetores que são inventariados de acordo com a metodologia do IPCC e do governo brasileiro, relativa à fermentação entérica
e o manejo de dejetos animais, então as emissões pela digestão dos animais, que geram gases de efeito estufa, e pelo manejo de dejetos animais, que fazem aqui a grande maioria dessas emissões no setor de agropecuária. E a gente vê que dentro desses sistemas de criação animal se destaca a pecuária, em especial a pecuária de corte, né? Que a pecuária como um todo representa 75% das emissões do setor de agropecuária, e isso representa por volta de 15% das emissões nacionais, tá? Se a gente for fazer essas contas. E a gente vê que essa redução do ano retrasado para o ano passado em termos de emissão, ela é explicada justamente por causa da atividade pecuária, né? Que reduziu aqui suas emissões brutas em 6% para a pecuária de leite, em 0,35% para a de corte, né? E isso não é uma tendência, a gente não enxerga isso como uma tendência de redução das emissões do setor, mas simplesmente está, pelo que a gente percebe, reproduzindo um ciclo, né? Que a pecuária funciona mais ou menos o seguinte: quando a gente aumenta os abates dos animais, a gente reduz as emissões, e quando a gente diminui os abates dos animais para produzir carne, a gente diminui. Quando a gente aumenta os abates, a gente diminui a emissão, e quando a gente diminui os abates, a gente aumenta a emissão, porque a emissão ela é relacionada à quantidade de animais que a gente tem no pasto. Então, se tem menos animais no pasto, tem menos emissão. E a gente vê aqui que ao longo dos últimos anos, isso se repete, certo? Então, a gente aqui aumenta a emissão, aumenta o abate, diminui o abate, aumenta o abate, aumenta a emissão, diminui a emissão. Isso segue um ciclo. Então, se a gente olhar aqui para a linha laranja, que representa a emissão pelos bovinos, a gente vê que, apesar da oscilação, ela tem uma tendência de crescimento. E isso tem uma relação muito grande com o uso e ocupação do nosso solo, certo? Então, à medida que a gente expande a fronteira agrícola, principalmente via desmatamento, a gente ocupa essas novas áreas com pecuária. E isso é refletido aqui nessas emissões, que aumenta o rebanho ao longo do tempo, porque você expande a área e coloca a pecuária. Por outro lado, a economia influencia em como você produz a carne, e a quantidade que você produz de carne reflete no abate, certo? Então, a gente tem aqui que, em momentos onde a economia está melhor, a gente tem abates maiores, então demanda mais carne, a gente abre novos mercados, assim por diante, você tem um maior abate, dá uma queda na emissão, mas quando chega momentos de crise, a gente vê que os abates diminuem, né? E agora a gente está retomando essa possível transição de saída de crise, né? A gente retoma um pouco dos abates, aumentou os abates, aumentaram as exportações de carne, e a gente reduziu o número de animais no campo, e a gente tem uma redução de emissão por consequência disso. Mas, novamente, a gente não vê isso como uma tendência, porque agora, para a gente repor esses animais que foram abatidos, a gente precisa aumentar a população de animais, e aí a gente vai retomar as emissões possivelmente nos próximos anos, seguindo esse ciclo aqui, né? Dá licença. Tá. Então, a ideia aqui das emissões da pecuária, a explicação da movimentação das emissões de queda e aumento, ela é bem relacionada à quantidade de rebanho que a gente tem no campo, né? Partindo para as emissões regionalizadas, então regionalizando as emissões da agropecuária para o SEG, a gente vê que as emissões elas estão concentradas aqui no centro-oeste, seguida do sul e do sudeste. Então, novamente, ela segue aquela tendência onde está o rebanho no país, né? A gente consegue olhar isso um pouco melhor, que a gente vê estadualmente, onde o Mato Grosso ainda continua como o estado que mais emite no país, né? Seguido do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, com suas peculiaridades, né? O Mato Grosso com o maior rebanho bovino do Brasil, é aproximadamente 30 milhões de cabeças num estado só. O Rio Grande do Sul, além do rebanho, que é uma característica muito forte do nosso país, tem as plantações de arroz irrigado, que também emitem quantidades significativas de metano e gás de efeito estufa. E Minas Gerais, aqui com um rebanho leiteiro mais acentuado, então eles aparecem como os três principais estados emissores, né?
seguido de Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e São Paulo. E aqui as emissões que ainda não são contempladas no inventário nacional e que o SEG vem, já no seu 3º ano, aperfeiçoando a sua metodologia, que se refere justamente àquelas emissões de carbono do solo, né? Então, só para tentar explicar um pouco rapidamente o porquê que isso, de onde que isso vem e por que isso não é inventariado, né? Primeiro porque os dados que o IBGE, por exemplo, sistematizam e que a gente usa como dados primários, eles trazem o número de área, qual é a área das plantações e qual é o número de animais que a gente tem aí nos campos. Para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa saber qual é a condição do solo, se é um solo degradado ou não degradado. Então, você dá um desdobramento adicional no dado. E a gente, como as nossas instituições, não conseguiram sistematizar esse desdobramento, porque ele tem uma limitação técnica, né? E por que esse desdobramento ele é necessário? Então, basicamente, de onde que vem essas emissões, né? Então, todo solo ele tem uma quantidade de resíduos vegetais que se mantém e se originou das plantações que lá tinham, certo? E essa quantidade, e esses resíduos vegetais, eles são feitos praticamente de carbono. É quase na sua totalidade de carbono. E dependendo do manejo que você executa naquele solo, o mais adequado ou menos adequado, essa quantidade de carbono, de resíduos vegetais no solo, varia. Se você aplica um manejo do solo não adequado para aquela condição, a gente reduz essa quantidade de resíduos vegetais e esse carbono que está nos resíduos vegetais passa para a atmosfera. E se a gente executa uma boa prática, esses resíduos vegetais capturam esse carbono da atmosfera e assim a gente tem esse balanço. Então, é realmente um balanço, é um desdobramento adicional que a gente está tendo nos dados e precisa de uma sistematização um pouco mais rigorosa, né? Bom, e aí, para finalizar aqui, o Map Biomas, ele tem trazido uma solução para a gente identificar onde estão essas áreas. Então, essa é a primeira limitação, mais precisamente. E a segunda é que as pesquisas nacionais, pesquisas científicas nacionais, têm permitido a gente avaliar qual é a variação de carbono no solo mediante determinados manejos do solo. E o SEG, pelo 3º ano, está agregando esses valores para exercitar esses cálculos e a gente poder, de fato, entender qual é o papel do cultivo dos solos, né? Então, como que a gente dividiu aqui? É simplesmente as pastagens que estão em degradação e sistemas de plantio, que é onde o trator revolve o solo, eles são considerados sistemas que emitem carbono para a atmosfera. Enquanto pastagens bem manejadas, integração com lavoura, pecuária e floresta, florestas plantadas de eucalipto para fazer papel, por exemplo, e cultivo plantio direto, onde são cultivos que a gente não revolve mais o solo, são consideradas práticas que sequestram carbono no solo. Então isso causa um balanço. Então a gente soma toda a área que sequestra com toda a área que emite. E o que a gente tem quando a gente coloca isso na conta? É simplesmente o seguinte. Então, como eu disse, em 2017 a gente emitiu 495. Com o balanço, a gente, na verdade, reduz as emissões do setor em 10%. Isso mostra que o Brasil tem melhorado de forma ainda tímida, mas tem o como maneja os solos agropecuários. E, novamente, isso aqui apresenta um exercício muito interessante que o governo brasileiro deve adotar nos próximos anos, porque precisa reportar suas emissões para os acordos internacionais. Então, esse aqui é o municipal, que ele vai deixar para depois, então esses são os principais recados. Obrigado. Bem, bom dia. Meu nome é Ania Alencar. 5 minutos. O senhor comeu 5 minutos. Brincadeira. Se chama iniquidade da locação. Eu represento a equipe que computa, que faz parte do SEG Mudanças de Uso da Terra e Florestas, então o IPAN, junto com o Amazon, tem trabalhado aí nesse cômputo. E, como o Tasso colocou, mudança de uso da terra é uma das principais fontes de emissão de gás de efeito estufa do Brasil, né? Então, a gente, apesar
Então, a boa notícia é que esse setor teve uma redução de 2016 para 2017, em torno de 5,5%, mas se a gente pega 2015, a gente ainda não conseguiu reduzir desde do ponto mais baixo aqui, né? Então, a gente ainda precisava reduzir isso ainda mais. Essa emissão, ela se dá principalmente por causa do desmatamento da Amazônia. Então, apesar da gente estar ter um desmatamento relativamente baixo, né, na região, como o Tasso falou, a gente tem uma taxa de desmatamento quase que estacionada em um patamar em torno de 7 mil quilômetros quadrados, né? E enquanto que o que tem preocupado é o Cerrado, onde a gente, apesar de ele ser 2 vezes menor que a Amazônia e já ter perdido quase 50% da sua área de vegetação nativa, as taxas de desmatamento são muito próximas às taxas de desmatamento da Amazônia. Então, essa redução ela poderia ter sido menor, né, se o Cerrado também tivesse reduzido o desmatamento. Então, aqui para vocês terem uma visão um pouco melhor, né, do impacto da Amazônia nas emissões e que tanto a Mata Atlântica como o Cerrado também tem uma contribuição significativa. Quando a gente coloca isso junto com as remoções, o que a gente está contabilizando como emissões de mudança de uso da terra e como remoções, né? Como emissões, que essa parte, acho que mudou um pouquinho a cor aí, quando a gente está contabilizando. Para emissões, a gente contabiliza resíduos florestais, calagem e alteração de uso do solo. Resíduos florestais incorporam tudo aquilo que é queimado depois do desmatamento. Então, toda a vegetação que é queimada depois do desmatamento. Calagem, né, basicamente calcário aplicado no solo, a correção no primeiro ano, e as alterações de uso do solo, que são o desmatamento em si. No caso das remoções, nós contabilizamos remoções por floresta secundária, então, floresta que está crescendo e incorporando carbono, né? Remoções por mudanças de uso da terra, ou seja, se uma área, por exemplo, de pecuária vira silvicultura, está acumulando carbono, então está removendo carbono da atmosfera. E remoções de áreas protegidas, que é um elemento que o Inventário Brasileiro, Comunicação Nacional, utiliza, que áreas que estão, né, áreas de floresta que estão em áreas protegidas, elas contam como remoção anual, né, de CO2 da atmosfera. Então, quando a gente faz um balanço líquido, né, a gente tem em torno de 425 megatoneladas de CO2 de emissão líquida, né? A novidade nesse dado é que nós incluímos para os outros biomas, com exceção da Amazônia, os dados do mapa biomas que antes eram projetados, né? Porque não existe dado anual no Brasil, além de mudança de uso da terra, além do mapa biomas. Então, esse ano, no SEG 6, para os outros biomas, nós incluímos os dados anuais de desmatamento para os outros biomas, com exceção da Amazônia, que continuamos usando os dados oficiais. Então, para a gente ter uma visão um pouco melhor das emissões líquidas, né, por estado, então a gente vê que o Amazonas, Amapá e Roraima são os estados que realmente têm uma emissão líquida de multinegativa, ou seja, está removendo mais do que emitindo, né? E aqui, Mato Grosso, Minas Gerais, acho que mudou aquela agenda, deveria separar, estão emitindo mais. Um elemento importante, né, que desde o SEG passado a gente está trazendo, que é o fogo. O fogo, ele não é contabilizado no inventário, mas ele é reportado como emissões
por queimadas não associadas ao desmatamento. E se a gente começar a reportar o fogo, né, a gente pode chegar a ter emissões, por exemplo, como em 2015, que podem ser 3 vezes maior do que a emissão por multi, né? E esse foi um ano de El Niño, 2015, 2016, né, também foi um ano de El Niño, mas basicamente muita coisa, muito do fogo aconteceu nesse ano, e em 2017 a gente tem quase que o mesmo tanto de emissão por fogo, né, que a gente teve, quer dizer, por mudança de uso da terra nós tivemos por fogo. Então, é uma questão preocupante que a gente tem que se debruçar sobre isso. Grande parte dessa área queimada acontece na região aqui do Cerrado, né? Um pouco do Pantanal, etc. E algumas áreas da Amazônia, principalmente nessa região aqui. Então, esse é um tema que a gente quer se debruçar, e para o próximo SEG a gente vai incorporar isso de uma forma mais... tentar fazer o líquido, né? Porque aqui só é emissão bruta. E aí é um pouco mais complicado o processo de incluir emissão líquida de fogo, por fogo. Então, era isso. Eu acho que a ideia é a gente passar para as perguntas e depois a gente fala um pouquinho dos municípios. Fala um pouco muito rápido. Não, muito rapidamente, né, porque acho que os dados falam por si só. Acho que é importante, foi dito pelo Tássio no começo, sou Carlos Ritter, secretário executivo do Observatório do Clima. No ano passado a gente teve o primeiro ano de recuperação econômica no Brasil, mas as emissões caíram. Isso mostra que quando há vontade política, a gente combate o desmatamento, a gente tem como enfrentar o problema. O desafio, a economia voltou a crescer no ano que a gente conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia. Não reduziu mais, porque a expansão agropecuária no Cerrado está muito acelerada, mas no ano passado houve a recomposição de orçamento do IBAMA, o reforço nas ações de comando e controle. Isso demonstrou que a gente pode, sim, controlar o desmatamento, e embora a gente esteja ainda muito acima das nossas metas para 2020, estamos em torno de 70%, com aquela taxa de próxima de 7 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia no ano passado, ela é 70% acima, em torno de 77% acima da meta do Brasil da Política Nacional de Mudanças Climáticas para 2020. O conjunto de dados, ele indica que a gente não está em plena implementação de todas as ações de políticas públicas voltadas para a redução de emissões, né? O Plano ABC, esse ano, a gente colocou 1% do crédito agrícola, de todo o Plano Safra, apenas para o Plano ABC. Então, aquela redução de emissão observada no setor, ela não é resultado da implementação da política pública. A gente tem muito ganho. E esse é um setor onde reduzir a emissão significa o produtor ganhando mais, ganho de eficiência econômica. Apesar dessa alternância entre boas notícias e notícias preocupantes, a gente chega até no final de 2019 em estado de alerta. No período eleitoral, as taxas de desmatamento da Amazônia, as indicações que nós temos já do próprio INPE, é que elas aumentaram. Entre agosto e outubro, o aumento chega a mais de 40%, entre setembro e outubro, quase 80% em relação ao mesmo período do ano passado. As mensagens e o risco de redução do combate ao crime ambiental, a redução da estrutura, o risco de redução da estrutura de governo que trata da questão do meio ambiente. O meio ambiente tendo sido tratado muitas vezes durante o período eleitoral como um problema e não como algo que representa uma riqueza do país. Nenhum país tem um patrimônio natural que nós temos. Isso nos coloca num desafio enorme, que é chegar no início de 2019, um ano que o Brasil pode sediar a conferência mais importante global de clima do planeta, que seria a COP25. O Brasil é o único país candidato da região da América Latina e Caribe. A decisão será tomada no início do próximo mês, na COP24, a ser realizada na Polônia. E a gente chegaria no início de 2025, de 2019, desculpe, sob os olhares do mundo,
quem será o Brasil na agenda de meio ambiente, na agenda de clima, como a gente vai demonstrar, presidir uma COP, ser o anfitrião de uma COP, impõe uma responsabilidade enorme para o país, tanto no sentido de contribuir para o avanço do processo global, de implementação do Acordo de Paris, da discussão sobre aumento da ambição climática, da necessidade de a gente acelerar a redução de emissões como um todo, aumentar o financiamento climático para apoiar países em desenvolvimento nas suas ações de desenvolvimento sustentável, redução de emissões e lidar com os desafios de adaptação às mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos se multiplicando. E a gente tem que fazer a lição de casa, colocar a nossa economia no rumo da descarbonização, no rumo do cumprimento, preparando o Brasil e alinhando as nossas políticas de desenvolvimento aos objetivos e às metas que o Brasil assumiu quando ratificou o Acordo de Paris. A redução de 37% das suas emissões em 2025 em relação aos índices de 2005, e a gente precisa mirar no longo prazo, né? Então, e nenhum país tem tanto potencial para reduzir emissões com benefícios econômicos para a economia como o Brasil. Reduzir desmatamento significa, inclusive, aumentar nossa própria capacidade de lidar com o desafio das mudanças climáticas. Menos desmatamento, mais restauração florestal, mais florestas significa água nos nossos chuveiros, nas nossas torneiras e para a agricultura. Nenhum país tem tantas opções de energias renováveis como o Brasil, a bioenergia, os biocombustíveis, a energia da biomassa, a energia eólica que vem se desenvolvendo e que gerou empregos no período de crise. Nesses 2 anos de recessão econômica, houve geração de alguns milhares de empregos no setor de energia eólica no Brasil. Quem investiu ganhou, e quem procurava emprego no setor conseguiu uma vaga. E na agricultura de baixo carbono, que é uma agricultura onde a gente tem um imenso potencial de ganho econômico para o produtor, para a economia do Brasil, reduzindo a emissão e reduzindo a pressão sobre florestas. Então a pergunta que fica é que Brasil que vai se apresentar a partir de 1º de janeiro. Essa é a pergunta que nós fazemos, é a pergunta que o mundo também faz. Paro por aqui, eu acho que convido a todos aí da equipe do SEG para se juntar à mesa para responder as perguntas de vocês. E do Facebook. Isso, era isso que eu ia falar. Isso, amigos do Facebook. As perguntas podem ser feitas através da plataforma, do nosso canal no Facebook também, e serão respondidas na medida que elas chegarem. Obrigado. Perguntas? Alguém? No microfone que é, pessoal. Oi, Alexandre Mansur, do Mundo que Queremos. Agora o SEG começa com uma série de dados municipais também, né? Qual é a previsão para que isso seja expandido? Então, a gente colocou uma versão beta no ar, vai botar hoje no ar, né? Agora ao meio-dia. E a gente fez um teste da metodologia para o estado de São Paulo, que são 646 municípios, é coisa pra caramba. E então primeiro a gente vai validar essa metodologia, tem muita coisa para a gente observar, porque são muitos municípios. E se a gente, enfim, sentir que ele está firme, e aí a gente tem um processo de captação de recursos e tal, mas a gente espera poder, a partir do ano que vem, se tudo der certo, a gente expandir para os demais estados. Daí a gente tentaria fazer todos os 5.500 municípios do Brasil ter um dado sobre estimativas de emissões. É importante também que, no caso de municípios, por algumas limitações de dados o período que a gente cobre para os municípios é diferente do período que a gente cobre para os estados. Então a gente fez um teste em que a gente percebeu que o período que a gente conseguia ter dados consistentes, interessantes, é de 2007 a 2015, nessa primeira momento. Então,
E provavelmente para municípios ele sempre vai estar um pouquinho mais atrasado, porque demora mais para a gente ter os dados que a gente precisa para fazer por município. Então, digamos, 2018 a gente lança 2015, provavelmente 2019 a gente poderia lançar até 2016, digamos assim, em seguida. Mas já é mais do que existe em qualquer... São pouquíssimos municípios no Brasil que têm algum dado, em algum momento, né, sobre emissões. Então a gente acredita que esse pode ser uma contribuição importante para essa discussão, porque muitas decisões sobre políticas e decisões mesmo da atividade privada e tal, que influenciam as emissões, são tomadas no nível do município. Então, se o município entender o que são as suas emissões, é algo bem interessante. E a visão, a gente, como grupo, é que a gente tem que montar um esquema que a gente pudesse, por exemplo, criar um cardápio de soluções para os municípios, que de acordo com o perfil das emissões do município, ele pudesse, a própria plataforma pudesse dar recomendações de pontos em que você pode endereçar para melhorar o perfil de emissões. Então, a ideia, no caso do município, é mais do que simplesmente dar uma estimativa de emissões, que já é uma coisa nova para a maioria dos municípios brasileiros, mas também dar alguma indicação, alguma orientação sobre para que caminho ele pode ter. Isso. Então, só acrescentar que o trabalho com os municípios tem muito a ver com as iniciativas do ICLEI, que, bom, municípios para a sustentabilidade, né? Então o ICLEI já vinha fazendo o trabalho de fazer inventários, né, estimular que os municípios começassem a mensurar suas emissões. A gente achava que não era possível, no começo a gente passou alguns anos pensando sobre isso, mas não dá certo para fazer nessa escala e tal. Aí você não fala, vamos testar. Mas a gente fez o primeiro teste, peraí, dá certo, dá para fazer. Então, bom, esperamos que o ano que vem a gente consiga fazer para todos. Também tem uma coisa óbvia, né, que a nossa principal fonte de emissões é a mudança de uso da terra. E mudança de uso da terra não tinha nenhuma possibilidade de a gente trabalhar no nível municipal sem o MAP Biomas. Então a gente teve primeiro que criar o MAP Biomas, trabalhar 3 anos, montar a base de dados do MAP Biomas. Agora a gente pode falar de mudança de uso da terra, que é metade das emissões, a gente pode falar no nível municipal. Então aí já ajuda. Oi, sou a Paula, eu sou do Estadão. Eu fiquei com uma dúvida que talvez seja uma coisa mais técnica, como a gente vai precisar reportar isso, em relação ao que fala aqui sobre o setor de agropecuária, que tem uma parte que fala que responde por 24% das emissões no Brasil, e tem um outro ponto que já cita agronegócio, respondendo por 71% das emissões. Como que a gente pode explicar essa diferença? Eu sei que aqui fala em emissões diretas e indiretas, será que vocês poderiam detalhar um pouco mais isso? Obrigada. Pode falar assim. É porque quando a gente fala de 71% das emissões está relacionada ao agronegócio, significa que a gente junta as emissões, grande parte das emissões de mudança de uso da terra, né, que está em torno de 46%, com as emissões de agropecuária. Né? Então, uma coisa... Tem mais um pouquinho de energia. Tem mais um pouquinho. Tem um pouquinho das emissões de energia, por exemplo, do transporte, que estão associadas a... Consumo de diesel no maquinário agrícola. Consumo de diesel no maquinário agrícola, tem também secagem de grãos e tal, que consome, que é energia relacionada a esse setor. E também tem em resíduos, não tem? Tem resíduos, tem algumas coisas também que são na parte de pasteurização de leite e outras coisas que são relacionadas a esse setor. Então, quando você soma tudo que tem a ver com esse setor, dá esse montante. Por que a gente tem que fazer esse caminho? Porque a metodologia de cálculo das emissões, ela é feita não pensando numa lógica de entender setores. Ela é feita para você garantir que você mede tudo e não mede 2 vezes nada. Tipo, não falta nada e não mede... Aí eles têm um jeito de organizar as emissões que é meio esquisito. Então você vai falar energia, transporte está dentro de energia, né? Por exemplo. Então, são coisas que tá... Por exemplo, calagem,
que é você botar calcário no solo, não está em agricultura, ele está lá em mudança de uso da terra, por algum motivo. Tá bom, então a metodologia diz que é isso, a gente faz isso. Mas a gente associa a calagem ao agronegócio também. Então, só para complementar, então o desdobramento tem os setores que analisam separadamente, e esse dado de 71, ele integra os setores, né? Então, é bem isso aí. Então, a consequência de desmatar e abrir novas áreas, o que vai naquela área? Vai pecuária. E vai pecuária, e o que você faz com a pecuária? Tem leite, aí tem a pasteurização, entendeu? Aí você vai ligando, esse número liga os setores. Aquela divisão inicial ela é a mesma de um inventário nacional, como recomenda o IPCC, né? Então, quando você tem agropecuária, emissão direta e não atividade econômica. Acho que o Cláudio tem algumas perguntas da internet, mas o Fábio de Castro, direto da ciência. Estou com uma curiosidade. Meu nome é Fábio de Castro, sou direto da ciência. A gente fica pensando, todo mundo na expectativa aí de uma recuperação da economia nos próximos anos. Eu queria entender, vendo como é complexo o impacto no caso, por exemplo, da agropecuária, você tem, eventualmente, uma redução de emissões se você tiver uma melhora naquele setor. Mas, pegando o conjunto geral, que efeito uma melhora da economia pode causar nas mudanças climáticas envolvendo todos os setores, nas emissões, eu digo? Posso ousar começar a responder? Não, de fato, assim, acho que em todos os setores, essas 6 coleções de dados desde 2013 publicados pelo SEG, a gente demonstra que se políticas públicas adequadas estiverem sendo implementadas, é possível haver redução de emissões com crescimento econômico. O que seria necessário para isso seria, de fato, um alinhamento das nossas políticas e investimentos voltados para o desenvolvimento a um dos compromissos com a agenda de clima, entender que a agenda de mudanças climáticas é uma agenda de desenvolvimento, de qualidade de desenvolvimento, tanto no que diz respeito à trajetória de emissões, seja por obrigações de tratados internacionais como o Acordo de Paris, como aproveitamento de oportunidades. E também é uma agenda de desenvolvimento no que diz respeito à redução da nossa própria vulnerabilidade às mudanças climáticas. Nós temos esse alinhamento das políticas hoje, esse número de 1% do crédito agrícola para o plano ABC indica que não. 99% do crédito agrícola de 2018 e 2019, plano safra, está indo para uma agricultura e para uma pecuária que não tem a obrigação de responder sobre a redução de emissões, não tem que demonstrar que haverá redução de emissões. Nós estamos investindo mais em energias renováveis, combustíveis fósseis? Não. Em torno de 70% dos investimentos projetados no Brasil por um intervalo de 10 anos, tem variado um pouco mais, um pouco menos, têm sido destinados para combustíveis fósseis, apesar de todo o potencial que a gente tem. E a gente continua, apesar da redução no ano passado, a gente ainda continua desmatando muito. A gente está em torno de 14 ou 15 mil quilômetros quadrados só de desmatamento na Amazônia e Cerrado. De fato, a gente não está, então, hoje com as nossas políticas sequer alinhadas para atingir as metas de 2020, as metas que são voluntárias junto à Convenção de Clima, mas são obrigatórias junto ao Arcabouço Legal Brasileiro, que estão incorporadas à Política Nacional de Mudanças Climáticas. A gente tende hoje a chegar em 2020 num patamar superior àqueles 2 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa em 2020. E, novamente, sem o alinhamento das nossas políticas, e acrescente-se a isso uma dificuldade que a gente pode ter a partir de agora, que é um desafio relacionado a florestas. O desmatamento aumentou nesses últimos 4 meses e a depender de como se fatia o Ministério do Meio Ambiente, a depender do que aconteça com a capacidade do Estado de combate ao crime, a capacidade e o empenho do Estado de combate ao crime ambiental, a gente pode voltar a ter uma trajetória crescente de emissões nos próximos anos. Pegando os setores, para
entender algumas coisas. Quando a gente fala esse efeito na pastagem, na pecuária, por exemplo, se você olhar a série histórica, a economia cresce e a produção de carne, por exemplo, cresce muito mais do que o crescimento das emissões de pecuária. No caso específico, é quando você tem um ano de crise, ele gera uma instabilidade que faz aumentar as emissões, que é compensada nos anos seguintes. Depois, se você não tiver uma outra crise de recessão, ela vai continuar um rebanho igual. Mais ou menos quando você estiver parado numa plataforma de trem, né, de metrô, tem um fluxo. Se parar de vir o metrô, vai acumular um monte de gente ali esperando. A hora que começar a passar o metrô de novo, ele vai tirando e volta para o fluxo normal. Então, na pecuária é isso. Não quer dizer que toda vez que a economia baixa um pouquinho, baixa. Não, quando tem recessão. Esse efeito acontece quando você tem recessão mesmo, ou por algum motivo, sei lá, se tiver um boicote a carne brasileira, alguma coisa parecida que faça com que tenha menos abate. Então, não tem essa relação direta. A outra coisa interessante é olhando no caso do desmatamento em si, isso é clássico, né, já está mais do que provado. Quando o Brasil reduziu mais o desmatamento foi quando o Brasil teve o maior crescimento nos últimos 30 anos. Né? O período de maior crescimento foi o que gerou a maior redução do desmatamento. Então não tem relação entre melhorar a economia e reduzir o desmatamento, mas tem muito mais com governança, com instrumentos de política pública que são aplicados. Ano passado tinha recurso, em 2016 teve recurso recomposto para o 2017 teve recurso recomposto para o IBAMA. O IBAMA pôde fazer o trabalho de controle e reduziu o desmatamento. Esse ano voltou a subir, tem um pouco essa coisa. E para o setor de energia, e talvez o Felipe também possa comentar sobre resíduo, também tem um pouco isso, né, que as pessoas consomem mais, tem mais embalagem, gera mais resíduo. E aí a questão fundamental sempre é para onde está indo esse resíduo. Né, mas no caso de energia tem uns aspectos curiosos também, que é quando aquece a economia no Brasil, tende a ter maior consumo energético. Isso é uma relação direta. Né? Aquece a economia, aumenta o consumo energético. Mas no Brasil não necessariamente se traduz automaticamente em emissões. Porque no Brasil o consumo energético principal é a parte de transportes. No caso do transporte de carga, sim, porque o transporte de carga é diesel, basicamente, né? Então ele aumenta. Mas no caso do transporte de passageiro, às vezes, calha cresceu a economia e aumentou, por exemplo, a proporção de álcool na gasolina, ou aumentou o consumo de álcool, por exemplo, em relação ao consumo de gasolina. Aí uma coisa pode compensar a outra. Então, não necessariamente é isso. Então, dá para você imaginar o seguinte: o Brasil poderia tiver investindo muito em biocombustíveis, ele pode estar gerando uma economia mais forte, porque o biocombustível é uma economia efetivamente 100% nacional, e está reduzindo as emissões, se a gente estiver usando mais combustível. Então, essas coisas são perfeitamente compatíveis. Tem alguma coisa do biodiesel, né, que aconteceu esse ano, né? Que, em relação a explica aí um pouco isso. Né? Tem o exemplo do biodiesel também. Esse ano o consumo de óleo diesel ele aumentou, e consequentemente o diesel mineral puro aumentou também, mas teve um aumento ainda maior do biodiesel, né, de 14% do consumo, porque teve uma política pública de ter um teor obrigatório de 8% de biodiesel dentro do óleo diesel. E anteriormente era 7%. Então, isso parece pouco, 1%, mas em relação ao total de óleo diesel que é consumido, isso tem bastante relevância. É um exemplo bom de política pública. Uma política pública pode afetar a emissão. E o outro exemplo também é bastante do setor elétrico brasileiro, né? Que é um setor bastante renovável em relação à geração de eletricidade. E o consumo pode aumentar, mas se a gente conseguir aumentar a geração de eletricidade por meio de de renováveis, desculpa, como a biomassa, solar, eólica, hidrelétrica tem vários problemas, mas pode aumentar as renováveis não hídricas, isso vai continuar gerando mais eletricidade sem ter que aumentar as emissões. Aquele gráfico. Isso, que é exatamente esse gráfico aqui. A gente vê que as renováveis vêm aumentando bastante, né, que é a linha verde, constantemente, principalmente puxada pelas eólicas, né, pela energia eólica. Se não tivesse esse aumento de renováveis, aí sim a emissão teria aumentado bastante, porque teria que acionar a termoelétrica a combustível fóssil. Então, as renováveis que estão sendo ali o
o peso aí da balança de segurar as emissões do setor elétrico. Ali no caso vai ser quase o dobro, né? Porque se pegar, produz quase a mesma coisa, né? Do ano passado. No ano passado produziu praticamente empatado as combustíveis fósseis, termoelétricas combustível fóssil e renováveis não hídricas, né? Pergunta que chegou pelo Facebook da Manuela Andreoni, acho que ela é do Diálogo Chino. Vocês veem alguma influência do estreitamento das relações com a China nos últimos anos, nas emissões do Brasil? E como vem essa influência no futuro com o aumento das exportações de commodities para a China e dos investimentos chineses no país? Quem se habilita? Bom, aí tem vários ângulos, né? Se você pensar onde que a China está investindo muito, né? Por exemplo, no caso de energia, ela está investindo em compra de geradoras e linhas de transmissão, né? E ela tem comprado geradoras que investem muito em hidrelétrica, por exemplo, ou eólica e outros. Então, até agora não vi efeito do tipo, fez um investimento porque queria produzir carvão ou termoelétrica a gás. Pelo contrário, são investir em tecnologias, essas tecnologias aí. Então, não vejo, nesse caso, não vejo como nenhum tipo de impacto negativo. Talvez possa ter até um impacto positivo e ter maior capacidade de investimento nessas, não sei, nessas empresas que estão sendo adquiridas. Realmente são várias, né? Eles vêm aqui fazer quase um shopping center, né? Comprar umas 3 elétricas, umas transmissões. No caso da agricultura, tem uma questão de terra no Brasil, né? Existe uma limitação do quanto você pode comprar você pode investir nesse setor limitado pela terra. Então tem tido 2 movimentos. Um movimento que é investir na infraestrutura, que é estrada, ponto de armazenagem, capacidade de processamento, etc. Nesse caso, enfim, de fortalecer a infraestrutura desse setor do agronegócio. Mas eu acho que nada disso a gente consegue fazer relação direta com, por exemplo, o desmatamento. Porque teve um investimento mais nessa infraestrutura específica. Tudo isso para dizer o seguinte, dá para dizer que a maioria dos casos, as variações nas emissões são por conta de decisões brasileiras, de nós mesmos, dos nossos políticos, dos nossos empresários, dos nossos, enfim, de todo mundo que investe aqui mesmo. Né? Então, na maioria dos casos, são decisões que estão sendo tomadas por nós mesmos. Então, não tem como, não vejo, não sei se alguém vê alguma coisa que a gente pudesse correlacionar atualmente com China ou qualquer outro país. No setor da agropecuária, a gente consegue ver alguma relação, sim. Com os dados do SEG, não é direta essa relação, porque a gente não cruza com dados de exportação e tudo mais. Mas, com certeza, a gente pode ver que, principalmente, quando a gente olha o estado do Mato Grosso, por exemplo, é um grande produtor de soja. A soja, ela tem algumas emissões relacionadas à decomposição dos seus resíduos, né? E a gente vê que isso tem aumentado significativamente nos últimos anos devido à expansão da área, né? Lógico que no cômputo do Brasil isso ainda é pequeno, as emissões pela soja, mas você enxerga essa reação, né? Então, produzindo mais soja, tendo mais emissão. E agora, com relação à pecuária, isso é evidente, né? Se começar a demandar mais suínos, aves e, quem sabe, mais a pecuária de corte, isso com certeza vai ter uma influência, assim, não tenha dúvida. Eu acho que, para tentar responder um pouco a pergunta, a influência nessas emissões, ela está mais do como a gente vai produzir essa demanda do que da própria demanda. Então, chega uma demanda até a nós, agora cabe a nós, como o Tasso também colocou, a decidir como que a gente vai atender essa demanda. E o importante é lembrar que a gente tem opções, que como o Carlos disse, todas as correlações com o crédito ABC, a pecuária de baixo carbono, a agricultura de baixo carbono, existem opções para a gente oferecer essa demanda com menores emissões. Mas, novamente, isso cabe a gente, como país, decidir como que a gente vai entregar. Mas, evidentemente, o mundo é globalizado, certo? Então, tudo está interligado. Se você aumenta uma produção aqui, tem um impacto na emissão e tem
e assim por diante. Mas Eu lembrei do aspecto. Eu só, antes de passar para o Tasso, com tudo que a gente determina que seja feito aqui, se a gente tiver capacidade de manter boas relações com a China, a maneira de atrair os investimentos, a atração de investimentos aqui, por exemplo, em infraestrutura, depende também de decisões que a gente tome sobre outros setores, sobre outras questões, como, por exemplo, o próprio licenciamento ambiental, flexibilização do licenciamento ambiental, regras menos rigorosas e, eventualmente, até isenção do licenciamento para grandes obras, isso fatalmente, seja o capital chinês, seja o capital brasileiro, induziria mais desmatamento. E a gente corre esse risco. Eu acho que, só complementando, acho que, por outro lado, não só os chineses, mas os compradores de commodities, né, do agronegócio, eles têm um papel, assim, no futuro, principalmente, né, de se comprometer na compra do seu produto com a sustentabilidade. Então, eu acho que isso é uma questão, assim, é um papel que ele pode ser marginal, mas ele é importante, né, bem importante. E no caso da China, né, tem essa coisa, né, que esses planos quinquenais, acho, que eles fazem, no atual tem uma questão importante que é tratar de como a China será um indutor de baixo carbono. Então, as decisões, aí sim, né, aí é positivo, né, que ela, ao fazer o investimento, se ela atrelar ou pensar em coisas que tenham baixa emissão, pode ser um possível indutor, seria uma indução positiva, né, com investimento. Coisa que já acontece em alguns outros mercados. Estamos bem avançado aqui na hora. Se alguém tiver uma última pergunta, acho que uma surtinha. Não. É só uma pergunta lateral aqui. Olhando esse dado de oferta de energia elétrica por tipo de geração, faria sentido discriminar em algum momento o PCH das energias hídricas? Porque elas têm uma dinâmica diferente das grandes hidrelétricas. Elas estão mais próximas das centrais eólicas, por exemplo. Então, aqui, porque eu acho que faria algum sentido, porque as PCHs são autoprodutoras muitas vezes, né? Certo? Então, mas seria para entender qual que são a diferença da PCH, que vem crescendo mais, porque não tem grandes reservatórios, né? Mas não faria diferença, eu não entendi qual que seria a diferença em relação aqui à matriz, né? Porque as duas... Muitas pessoas têm resistências a grandes hidrelétricas e não as enquadram na categoria energia limpa, mas coloca as PCHs dentro dessa categoria. Então seria interessante ver qual é o crescimento da participação das PCHs, porque para muitos grupos elas seriam desejáveis em relação às grandes hidrelétricas. Sim, fica uma sugestão para a gente fazer esse recorte, mas sabe-se que as PCH têm crescido bastante, principalmente mais na região centro-sul, né? E principalmente em autoprodutores, mas fica uma sugestão de fazer isso. Não sei muito. É a área que você precisa para instalar uma PCH em relação ao reservatório, é bem menor. Então, muitas vezes a gente divide realmente ali o dado, mas muitas vezes se divide mesmo. Só lembrar duas coisas, né? A gente tem um outro produto que está no Map Biomas, que tem todos os dados das hidrelétricas e das PCHs no Brasil, com área, etc. Então dá para fazer até alguma análise por ali. Mas lembrando aqui que, do ponto de vista das emissões, ser PCH ou ser hidrelétrica não faz absolutamente nenhuma diferença nas emissões, porque elas são emissões zero pela contabilidade, né? Tem uma discussão se a gente contabilizaria as emissões de reservatórios, que aí sim você teria reservatório nas grandes hidrelétricas, nas PCHs praticamente não existe reservatório, né? Então, aí sim poderia ter uma discussão sobre essas emissões. A gente já tentou fazer essa conta algumas vezes, alguns anos, e uma conta que pode dar coisas completamente distintas, então a gente não conseguiu ainda achar uma metodologia que funcionasse bem.
E o outro comentário é o seguinte, é que do ponto de vista da quantidade de energia, as PCHs é uma quantidade muito pequena comparado com as hidrelétricas grandes. E aí tem essa questão toda que é, se você somar várias PCHs para dar o que gera de energia numa hidrelétrica, seguramente o impacto das PCHs será maior do que o impacto da hidrelétrica. Porque tem um problema de escala gigantesco de eficiência. Uma hidrelétrica grande é muito mais eficiente do que uma PCH. Então, assim, mas isso está no âmbito não das emissões, mas no âmbito do uso da terra, das consequências de implementação desses projetos nos lugares. Né? Então, esse é uma boa ideia de um tema para fazer uma propaganda, né? O Prêmio MAP Biomas, que está no ar, que ele visa premiar trabalhos que justamente falam sobre a ligação entre infraestrutura e as mudanças de uso da terra. E acho que essa é uma ótima ideia. Com das emissões, não faria muita diferença ali, mas do ponto de vista do uso da terra, com certeza. Gente, sob pena de ninguém almoçar hoje, a gente precisa encerrar. O Carlos vai falar rapidamente sobre... Acho que tem um comentário mais que veio pelo Facebook, e com isso a gente encerra aqui essa fase. Então, o Alexandre Araújo Costa, um professor da Universidade Estadual do Ceará, né, levantou um comentário, assim, muitas das referências aqui tem sido a ANDC do Brasil. A ANDC do Brasil ela foi desenvolvida em 2015 e faz referência ao limite de 2 graus Celsius de aquecimento global, sendo que não só o objetivo ótimo do Acordo de Paris é de limitar 1,5 graus, como o relatório do IPCC lançado no último mês mostra que a meta precisa ser 1,5 graus, porque acima disso o custo vai ser muito grande para pessoas, para os ecossistemas e para a economia mundial. Vai sair muito mais caro para todos nós, indivíduos, sociedades e para o planeta. A mensagem que isso nos traz não temos tempo a perder, muito menos espaço para retrocessos. Isto é fundamental. Tirar qualquer país da agenda de responsabilidade climática, do trilho, do rumo dos seus objetivos do Acordo de Paris e isentá-lo da discussão sobre o aumento do nível de ambição, significa criar obstáculos para que a gente atinja esse objetivo ótimo. É fundamental que a gente tenha isso em mente. Brasil, entre 2013 e 2017, só para citar alguns números, dados do IBGE, mais de 48% dos municípios brasileiros sofreram com secas severas. Mais de 31% dos municípios nesse mesmo período, dos últimos 4 anos, sofreram com alagamentos importantes. A gente está falando de milhões de brasileiros afetados por eventos climáticos extremos. E isso está se multiplicando, está se tornando cada vez mais frequente e mais intenso. Então, não temos tempo a perder em retrocessos, só vão custar muito mais caro para nós, inclusive para a própria imagem do país, que quer fazer negócios, que chega em Bruxelas para negociar acordos comerciais, para vender nossas commodities. A agenda de clima vai estar na mesa. Tá? Obrigado. Bom, com isso, a gente encerra a transmissão aqui e a gente volta às 14 horas com o sexto seminário brasileiro de emissões de gás de efeito estufa, neste mesmo bate local e neste mesmo bate Facebook. Obrigado, até a tarde. Obrigado.